Convido a todos para o Momento Múltipla. Um tempo para refletir sobre a Palavra de Deus. Palavras de transformação e mudança de vida motivadas pela multiplicação da fé. Amados, chegamos no momento que você fica aí aguardando, chegamos para o múltipla, a multiplicação da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que nós não precisamos orar, porque já oramos no início da palavra, já oramos no início do programa. Deixa só eu acertar aqui, só acertar o meu retorno aqui. E hoje nós vamos falar, amados, da honra somente a Deus. Eu quero começar com Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. Eu quero que você tenha ouvidos para ouvir, e eu quero que você entenda essa palavra, essa reflexão, com muito amor, com muito carinho. Eu quero que você abra os seus ouvidos mais ainda e que você deixe cair em terreno fértil, porque nós estamos vivendo dias onde aquele que não é cristão está prestando atenção em nós e está vendo uma divisão entre nós. E isso não é bom, porque nós temos que ser espelho, nós temos que ser reflexo daquele que veio nos ensinar a sermos submissos e a sermos mansos. E não é isso que ele está vendo. Então, amados, o que está escrito em Mateus, está escrito assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu quero ler uma outra versão para você, de uma outra Bíblia atualizada, que está dizendo assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Messias, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos messias e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24. Benditos sejam aqueles que conseguem enxergar a sutileza que o diabo tem colocado à frente de pastores, de liderança. Esses eu já até digo que esses já são do capeta mesmo, esses já são pegos mesmo por dinheiro, por orgulho, por prepotência, por soberba. Mas eu tenho que perguntar, para nós que somos humildes, para nós que ainda não nos deixamos corromper, para nós que não nos deixamos corromper ainda com essa ganância de dinheiro, com essa ganância de poder, com essa ganância de troca política, quem tem sido o Deus que você tem honrado? Amados, a Bíblia é bem clara, mas muito clara, amados, muito clara, quando ela diz em Mateus 6:24, que nós não podemos servir a dois senhores. Eu não ia ler não, mas eu vou ler para vocês. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui significa o dinheiro, amados. Mas dinheiro é o que nós temos visto hoje na política. Porque verdadeiramente a liderança maior de dentro da igreja, aqueles que estão na sede, aqueles que estão indo para Brasília, aqueles que estão fazendo conchavo político para usar o teu nome como massa de manobra, é dinheiro. Eu quero que você imagine se o seu pastor dissesse no culto de domingo à noite: eu darei um cheque de R$1 milhão. Aí eu vou até mudar aqui, que seria assim muito irreal. Eu darei um cheque de R$10.000 a todos aqueles que forem e permanecerem até o final na vigília que teremos no próximo sábado. Você iria? Se a vigília terminasse às 6 horas da manhã, você ficaria até o final? Ah, claro que você iria, né? Agora, se a sua resposta foi sim, pela motivação do dinheiro, então, queridos, eis a reflexão. Qual é o Deus que tem influenciado nas suas decisões? Qual é o Deus que tem influenciado nas tuas decisões? Qual é o Deus que tem influenciado nas tuas decisões? Esse é o Deus que tem entrado na igreja. Esse é o Deus que tem apresentado para vocês. Esse é o Deus que tem apresentado para vocês como o homem para salvar o Brasil, o homem que é a favor da família, o homem que veio para salvar o Brasil, que os pastores, a liderança, os grandes de cima venderam seus púlpitos para estar vendendo para você. Estou sendo dura? Estou. Qual é o Deus que você está servindo? Quanto nessa campanha política do primeiro turno você permitiu que se falasse de política e não de Deus? Quanto você entrou na igreja para poder ouvir de Deus e não ouviu? Quanto você ouviu de pecado? Quanto você ouviu de cura? Quanto você ouviu de arrependimento? Quanto você ouviu de Jesus? Quanto você ouviu da humildade de Jesus? Quanto você ouviu que Jesus cura? Quanto você ouviu da mensagem da cruz? Sem que você ouvisse que tem que salvar o Brasil. Sem que você ouvisse que tem que eleger aquele que Deus elegeu. Deus não desceu aqui para eleger, Deus desceu para eleger. Deus pôs no seu coração para você eleger. Deus colocou no seu coração. Foi dividido o púlpito de Deus. Foi dado a honra, a glória, a majestade de Deus para essa pessoa. Porque nesses últimos meses não se fez outra coisa a não ser emprestar esses púlpitos para esse homem. Esse homem não tem corrupção no currículo. Não tem porque não foi investigado. Aliás, foi investigado sim. E como foi investigado? Foi investigado. Mas todas as vezes que era investigado, os responsáveis ou era exonerado, ou era afastado, ou quem era colocado no cargo não investiga ninguém,
Ou esbarramos no sigilo de 100 anos. Ou quando vai para o cartão corporativo, temos o sigilo nos gastos. Ou sobre a compra das vacinas, sigilo de 10 anos. Ou da reforma administrativa, sigilo nos documentos. Amados, todos os ex-presidentes que ficaram lá em Brasília, nunca teve esse tipo de sigilo. Sigilo a gente só invoca quando nós temos algo a esconder. No reino de Deus nós não temos nada a esconder. Você pode dizer assim, você é da esquerda. O que é esquerda, o que é direita? Deixa eu te contar uma história, porque isso é esclarecedor para você. Isso é muito esclarecedor. Eu quero trazer para você aqui que quando a Alemanha, Hitler, ele não começou a pegar os judeus, a massacrar, colocar em câmara de gás, assim do nada. Hitler teve que chegar na Alemanha e teve que usar os cidadãos alemães para poder fazer todas as atrocidades que ele fez. Sabe por quê? Ele teve que chegar lá e passar plebiscito. Ele teve que chegar lá e teve que fazer com a anuência dos alemães. Oi, presta atenção aí, meus amados. E depois você vai estudar. Você vai ver na história. Ele teve que pegar assinaturas. E para isso, ele foi como o bonzinho, o salvador da Alemanha. Aquele que iria limpar a Alemanha. Deu no que deu. O que aconteceu foi o maior genocídio. Amados, nós cristãos, aqui no Brasil, nós não somos a única religião. Nós somos um país laico. O Brasil é um país laico. Um Brasil onde tem todas as outras religiões. Se nós, de repente, conclamarmos somente a religião cristã, nós estaremos fazendo o que é feito no Afeganistão, onde somente uma religião é válida. E o que será feito com as outras? Nós iremos cometer o genocídio que há no Afeganistão? Se de repente um presidente fala que só existe o povo cristão porque esse povo está elegendo ele, porque não é só o povo cristão que está elegendo ele, não. Amados, o povo cristão está dividido. Porque temos um povo cristão que não foi cegado. Temos um povo cristão que não está dando honra, não está dando glórias e não está aceitando a majestade desse homem. Tem um povo cristão que está vendo ele como o anticristo. E é justamente esse povo cristão que abriu os olhos é que está sendo excluído das igrejas. O que nós vamos falar desse povo? O que nós vamos falar desse povo, amados? O que nós vamos falar desse povo? A quem nós estamos dando mais honra do que a Deus? A quem nós estamos emprestando o púlpito da igreja? A quem nós estamos ofendendo? Em nome de Deus, a quem estamos deixando entrar a divisão dentro da igreja? Nós estamos nos dividindo. Ser manso e humilde é o contrário de quem só confia em si mesmo. A honra, amados, é muito importante. Entretanto, a honra dada a alguém mais do que a Deus cai na categoria da desonra ou idolatria contra ele. Nada, nem ninguém deve ser honrado mais do que ele, mais do que a Deus. Ele é Deus, Rei e nosso único Senhor e Salvador. A Ele toda glória, honra, louvor e adoração. Hoje, pelos séculos dos séculos, amém. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 e capítulo 7, versículos 12. Além de tudo isso, amados,
a dissensão, a divisão que está ocorrendo na igreja é muito séria. É muito séria. Jesus veio para ensinar humildade. Jesus veio para dizer que ele era manso. Ser manso e humilde é o contrário de quem só confia em si mesmo. E nós não vemos essa humildade dentro das igrejas. Foi baixado um decreto dentro das Assembleias de Deus de que aquele pastor ou mesmo o irmão que não ensinar, votar para o atual presidente, que se diz direita, ele será punido. Ei, nós estamos vivendo na Igreja Católica. Nós estamos vivendo debaixo de penitências. Nós estamos vivendo o extremismo. Eu achei que nós estávamos vivendo uma religião livre, uma religião de amor, que na realidade Deus não é uma religião. O Senhor é amor. Jesus morreu para que nós tenhamos vida. Vida é o quê? Vida em abundância. Eu não posso ser livre. Eu não posso dizer essa madrugada, eu disse no meu Facebook, o que eu achava. Outra coisa, amados, um presidente que diz que comeria carne humana, a Bíblia diz que nós podemos comer uns aos outros, que ele comeria tranquilamente. Ele esteve visitando uma aldeia indígena e que a cultura dessa aldeia, eles estavam cozinhando um índio que tinha morrido. Ele estava cozinhando um índio que tinha morrido. E passava homens, mulheres, carregando cachos e cachos de banana. E esse defunto, depois de cozido 3 dias, eles comiam com banana. E ele queria experimentar, mas a comitiva dele não deixou. Ele falou, então eu vou sozinho, porque eu tenho curiosidade e quero comer. Daí falaram para ele, se você for para olhar, você tem que comer. Ele falou, qual é o problema? Eu como, estou com vontade. Daí para ele não ir sozinho, a comitiva não deixou ele ir, ele não foi e não comeu e disse que ficou frustrado. O que é quase 700 vidas para um homem desse? Um homem que falou abertamente num vídeo, e não é fake news, é um vídeo. Isso é família. Isso é de Deus. Isso é cristão. Fala. Você aí que está me ouvindo, você aí que diz que é de Jesus, você que já recebeu o Espírito Santo dentro de você. E o que dizer da maçonaria? Ele é maçom. A maçonaria está dentro da Bíblia. Nós sabemos o que acontece com o grau 32, 33. Nós sabemos quem são os maçons. Meus amigos maçons que me perdoem, mas eu tenho que trazer a luz da verdade da palavra de Deus. Eu sou uma historiadora. Eu sou uma jornalista. Conheço a verdade da palavra do meu Senhor, do meu Deus. Eu tenho que trazer aqui. Amados, eu não posso mais me omitir. Eu não posso mais me omitir. Eu não sei para onde meu país vai. Eu não sei se ele, assumindo daqui 4 anos, ele vai querer sair do poder. Se nesses 4 anos ele já se mostrou tudo de mal. Ele já conseguiu manipular o povo de Deus. Cegado. O povo de Deus, será que foi o povo de Deus mesmo? Será que não foi aqueles que passaram pela peneira e caiu pelos buraquinhos? Porque o verdadeiro povo de Deus é aquele que adora a Deus de coração, em espírito e verdade. O verdadeiro povo de Deus não é aquele que o adora e deixa qualquer um entrar para honrar e tirar a honra de Deus.
O povo de Deus não defende e idolatra ídolos, porque é pecado de feitiçaria. O povo de Deus só tem um Deus. O povo de Deus só defende a palavra de Deus. O povo de Deus não entra numa briga. O povo de Deus sabe a certeza da presença de Jesus. O povo de Deus sabe o evangelho que nós aprendemos e que está incrustado no nosso coração. O povo de Deus sabe que a realidade coincide com a coisa mais simples que nós devemos fazer, ou seja, nos colocarmos nos braços de Jesus. Sabe, queridos, o que eu tenho visto é que parece que quando nós nos tornamos adultos, nós não sabemos mais como subir nos braços do Pai. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 33. Como eu sinto. Eu vejo o povo de Deus brigando. Eu vejo irmãos atacando irmãos só porque divergem. Só porque divergem. Eu vejo irmãos satirizando irmãos, irmãos virando a cara para irmãos. Irmãos xingando de ladrão. Amados, nós não temos a opção. Mas eu quero também te contar um pouquinho da história do PT. Sabe por que os templos evangélicos não pagam impostos? Foi no governo do PT que eles não pagam impostos. Oi! Dizem, né, que o PT vai fechar igreja. Amados, eu sou obrigada a dizer para vocês que não. Eu sou obrigada a dizer para vocês que não. Ó, foi no governo do PT que foi criado o Dia do Evangélico. Foi o dia do PT que foi criado o Dia da Liberdade Religiosa. O Dia Nacional da Marcha para Jesus foi no governo do PT. Agora, o que nós temos desse presidente? Esse presidente já mudou de religião várias vezes, para o bel prazer dele. Já foi maçom, já foi espírita, já se batizou num batismo fake lá em Jerusalém, né, lá em Israel. Um casamento fake, aborto, comer carne humana, tortura, porque ele diz que ele é a favor da tortura, armamento da população. Será que Jesus está feliz com o que ele está vendo? Ele está à direita de Deus Pai. Ele é o advogado, mas ele virá como juiz. Será que ele, hoje, olha para você e está feliz de você estar defendendo um genocida? Você já imaginou todos os órfãos que estão órfãos porque seus pais não tiveram a chance de tomarem vacina? Ele não matou as quase 700 mil pessoas, não. Quando a gente fala que ele é um genocida, as pessoas falam, ele matou? Não diretamente, mas matou indiretamente quando não deu em tempo a vacina, quando demorou para se decidir. Nós seríamos o primeiro país a ter vacina. Então é um genocida. Quando ele não teve empatia, não deu um pronunciamento de pesar das mortes ocorrendo, quando disse que não era coveiro, quando fez
troça. Sabe o que é troça? Quando deu risada das tosses de quem tinha Covid. Amados, por mais que você gosta desse homem, eu tenho certeza que quando um parente seu morreu, você chorou. É impossível que você tenha um parente seu que morreu e que você não chorou e que você vote nele. Pense nisso. Vai na Bíblia. Vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. E não brigue com o seu irmão quando ele disser para você que ele não gosta do seu candidato. E quando ele te der as razões, tenta ouvir as razões que ele fala. E presta atenção na verdade e veja que todas as contendas, confusões e guerras começam na carne. Veja o que o apóstolo Tiago diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Não seja um covarde, não seja um frouxo. Deus não te deu o espírito de covardia. Encare os seus problemas e resolva na fé e no amor do Senhor, da forma bíblica. Se torne o padrão dos céus, no procedimento, no amor, na fé, na pureza e na palavra. Procura na palavra se você pode idolatrar qualquer outra pessoa sem ser a pessoa de Jesus Cristo, sem honrar ao nosso Deus e sem ser pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que você pense, que você reflita e que você faça a opção de manter o vínculo da paz, porque Deus não é de confusão. E essa, amados, foi a múltipla de hoje. E você faça a multiplicação de um mundo melhor. Reflita, e se te fez bem ouvir, multiplique entre os seus amigos e mande para os seus inimigos também. Quem sabe eles te veem como um cristão que não está cegado pelo anticristo.